Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, que vai versar sobre os seguintes temas. O título é: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos é o primeiro item. E esse item se refere a parábolas de Jesus, escritas por Mateus, Lucas e Marcos. Então vamos ver que parábolas são essas. A primeira nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? O senhor está lá, esse senhor está aí aguardando, né? Ele vai ficar aí aguardando e ouvindo a palestra, né? Não, explicar. Ele está precisando de alguma ajuda, e quem se dispuser, tiver condições de ajudá-lo, por favor, né, na saída do estabelecimento aqui do centro, tá bom? É isso? Isso. Eu vou viajar em maio, Pará, É porque ele tem que fazer uma viagem para o Pará e vai precisar de dinheiro e não tem condições, está desempregado, não é isso? Agora o senhor tem que ficar lá, porque senão ninguém vai ver o senhor na saída para ajudar. Então, a outra frase diz outra parábola diz o seguinte: Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos mais uma vez, digo-vos ainda uma vez, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem escreveu? Mateus, no capítulo 9, versículos 16 a 24, São Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 25, e São Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 17 a 25. Ora, nós vamos ver que no decorrer deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há
a interpretação espírita para todas estas parábolas. Porém, eu devo adiantar já o seguinte. Primeiro, que nós temos que entender que Jesus falava por parábolas. E quando ele afirmou que é impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, o que ele quis responder? É muito difícil, né, que nós conciliemos, né, a adoração, a atenção, concentremos a nossa atenção, nosso objetivo de vida, certo? Na espiritualidade e na matéria com a mesma intensidade, com a mesma propositura. É impossível. Por quê? Porque se nós nos empenharmos totalmente à matéria, né, ao imediatismo da vida terrena, aos projetos de riqueza, se nós canalizarmos toda a nossa força e atenção, certo? É impossível ter a mesma força e atenção na vida espiritual, na vida que nos conduz que nos enriquece enquanto espírito e nos traz a perfeição. Porque vai ter momentos em que nós temos que tirar um olhar apenas da matéria para agirmos coerentemente com amor ao próximo. Nós vamos ver que nesse capítulo, depois nós vamos discorrer mais amiudamente sobre essa questão. Mas é muito simples, não é que, se eu elejo uma vida mais espiritualizada, eu devo abandonar tudo aqui. Não foi isso que Jesus falou. Mas sim da nossa disponibilidade para renunciar os apelos da matéria. Qual é a nossa disponibilidade para isso? Quanto nós dedicamos ao nosso próximo? Quanto do nosso tempo nós investimos e aplicamos para ganhar dinheiro, para ter o desnecessário, para ter muito mais do que nós necessitamos? É proibido isso? Não, não é proibido. Se a fortuna nos chega, é porque tem um objetivo. Se nós estamos aqui nesta vida e temos como consequência do nosso trabalho, do nosso momento de vida, a fortuna, o emprego ela deverá ter. Mas nunca este emprego é para enriquecer e enriquecer cada vez mais. A visão aqui é do conjunto, né? Da aplicação dos nossos talentos. E quando Jesus falou para o rapaz, então você já cumpre todos os mandamentos, não roubar, não furtar, respeitar pai e mãe, etc. Então vai lá, né, venda tudo que você tem, dê aos pobres. Na verdade, Jesus fez um teste com este rapaz para medir até que ponto ele estava disponível a praticar uma vida mais espiritual, a dar mais valor à sua evolução, aos aspectos que o levariam à perfeição. Até que ponto ele estaria disposto? E ele não estava disposto, ele correu. Esse rapaz poderia dizer, mas Jesus, eu não entendi, porque se eu vendo tudo e dou aos pobres, ele poderia ter questionado, procurado entender, não é mesmo? E Jesus explica, não, meu filho, não é isso, mas até que ponto você está disponível, até que ponto você se desliga da sua vida totalmente material, totalmente voltada a ganhar o dinheiro para se dedicar aos menos favorecidos? Ou até que ponto você está disposto a compartilhar o que você tem
com aqueles que nada têm, né? Só que o rapaz não, diante desta possibilidade, ele foi-se embora, ele não questionou, ele fugiu. Ou seja, ele não tinha dentro de si nenhuma intenção, ele não estava disponível para isso. E somente ao cumprimento rigoroso ao pé da letra dos mandamentos. Então, desde que ele respeitasse o pai e a mãe dele, não matasse ninguém, não roubasse ninguém, ele estava aqui, diz a lei. E uma lei maior, né? A segunda lei maior, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele estaria aqui? Diz, não. Bom, no outro capítulo, ele diz, ele vai falar da avareza. Né? A avareza, o que é? É a atitude, né, do homem, do ser humano, em guardar o dinheiro, os recursos, as riquezas. Ele não dá uma finalidade útil. É uma doença até da alma, é uma doença da alma. Então, a pessoa ávara, ela amontoa riquezas e às vezes ela se priva do necessário para amontoar a riqueza, né? Então, nós temos vários graus de avareza. E o que Lucas escreve aqui sobre a avareza? Ele conta que Jesus, então, um homem, né, lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem estabeleceu para vós julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Esta frase é fundamental. Ela concentra toda a explicação sobre a avareza. Vou repetir. Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Certo? Então, a vida de qualquer um de nós não guarda relação em nenhum aspecto com os bens que possuímos. Não há nenhuma relação com o montante que temos no banco, com os bens declarados ou não à Receita Federal, com as joias herdadas de família. Veja, a nossa vida não depende nada disso. Absolutamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós, né, espíritos, a nossa identidade, o nosso ser, não tem relação alguma com os bens que adquirimos, que guardamos, que amealhamos. E lhe disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo esses pensamentos. Ai, o que eu farei? O que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi. Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? Então, ou seja, mais claro do que isso é impossível, né? Então,
a doutrina cristã tem isso claro no Evangelho de Jesus, certo? Então, o que acontece? Por que essa preocupação? Por que nós investimos, às vezes, muito tempo, pessoas assim, com grande potencial, pessoas que assim, têm muitas qualidades e às vezes se perdem ali. Casais que trabalham para ter o maior número de propriedades, para que depois possam usufruir na aposentadoria, né, em seus filhos herdeiros, enfim. Até que ponto isso é válido? Ninguém aqui está criticando aquele que busca uma qualidade de vida. Todos nós merecemos. Deus não teria dado para nós, os seres aqui encarnados, a capacidade de criar condições para facilitar a nossa vida, de criar produtos, tecnologias para que dessem o nosso bem-estar, para que nós pudéssemos ter casas confortáveis, ter condições favoráveis, veículos bons e seguros. Veja bem, nada disso é proibido. Mas para que, né, nós vivermos em função de, não basta um automóvel, tem que ter um para cada dia, você não pega um rodízio. Né? Não basta ter uma casa boa, não, eu tenho que ter várias casas, propriedades aqui em São Paulo, no exterior, aonde quer que seja, por ter. Porque nós somos assim, muito mestrados, né? Nós temos assim, até doutorado em justificar o porquê nós precisamos de algo. Pergunta para alguém, né? Mas fulano, você não precisa disso agora. Mas a pessoa vai tecer uma tese. Entendeu? Nós somos bons em argumentos. Mas será? Para que nós devemos perguntar? Para a consciência. A consciência, ela é a melhor conselheira. Porque se deixar por nossa conta, né, se deixar pelos nossos, as justificativas, pelos parâmetros que nós temos, né, da maneira como nós estamos aqui hoje nesse mundo de consumismo, né, um mundo de consumismo, um mundo das aparências. Se nós deixarmos por conta disso, nós vamos ter várias explicações. Mas será que são verdadeiras? Nós temos que fazer essa pergunta, gente. Né? Tem uma lição muito bonita aqui que a gente vai depois falar. Sabe, o dinheiro não está aí só para o nosso bem-estar. Nós não podemos pegar e passar batido, sabe, pelo irmão que sofre, pelo aquele que está precisando de algo. Aquele dinheiro que está sobrando, que nós estamos guardando para investir, pode ir aplacar a fome de alguém, trazer um pouco de tranquilidade no lar, como ele diz aqui, pagar um estudo para alguém, né? Comprar um livro. Não, isso não é comigo, né? Eu estou falando do dinheiro até que está sobrando, aquele que eu estou economizando para ter, eu vou ter um outro imóvel, um outro não sei o quê, vou comprar um bar, vou comprar não sei o quê. Ninguém está impedindo disso. Fala, Sidônia. O Dalai Lama tem uma frase interessante a respeito de perguntar ao Dalai Lama o que acontece com o homem ocidental. O homem ocidental passa metade da sua vida gastando a saúde para acumular o dinheiro. E depois passa outra metade da vida gastando o dinheiro para recuperar a saúde. Todos ouviram? Dalai Lama, ele fala, né? O homem ocidental, ele leva uma vida toda, né? Uma grande parte da sua vida, metade da sua vida para ganhar dinheiro. E depois ele... Gastando a saúde para ganhar dinheiro. E a outra parte da vida ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde.
sábio, né? Então nós temos que, a avareza, gente, não é só a avareza, aquela que é taxada já com doença, né? Aquele que a pessoa morre, você vai entrar na casa, o colchão está cheio de dinheiro que nem vale mais. Que fica amontoando tudo. Não é só nesse sentido, é a avareza no sentido de nós acumularmos. Tudo aquilo que excede é acúmulo. Tudo que está acumulado, nós vamos prestar conta no futuro. Porque é para circular. O dinheiro não é para ficar amontoado. Não é. O dinheiro não é para ficar rendendo juros no banco. Sinto muito os capitalistas e banqueiros. O dinheiro é para circular, é para produzir, é para gerar emprego, é para atender os necessitados, para aplacar a fome, para financiar a educação, certo? Aí nós temos progresso e cada vez mais riqueza comum, onde todos se beneficiam dela. Veja que distância nós estamos dos ensinamentos de Cristo em termos mundiais. Saiu uma pesquisa essa semana falando que 1% da população mundial detém 80% ou 90% da riqueza. Então, torna-se a distância muito grande para a gente mudar isso. Exatamente. É um reflexo da nossa realidade. Exatamente isso. A riqueza está concentrada nas mãos de muito poucos, né? E nós temos ainda aí, é uma vergonha para nós, a fome em muitos países, muitos continentes, a fome avassaladora, etc. Bom, eu queria chegar nesse ponto. Ele termina aqui, ó. É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Jesus na casa de Zaqueu. Essa é uma lição que eu gosto bastante. E eu aprendi a gostar mais ainda. Eu vou ver se dá tempo. Quem não leu, leia, e vai do livro Boa Nova, né, psicografado por Chico Xavier, e de autoria de Humberto de Campos, irmão X. Ele tem uma lição, o título é O Ser do Bom. Então, que vai falar exatamente dessa passagem de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão e porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 10. Publicano, vocês sabem, né? Era o profissional
responsável pela arrecadação de impostos para o Império Romano. E esses não é diferente de hoje, obviamente, eles eram mal vistos, porque propina já tinha desde aquela época, né? Então, uma coisa que... Então, eles eram taxados de que ganhavam, além de cobrar os impostos que os judeus abominavam, né? Porque achavam, assim, os valores extremamente altos e abusivos, eles se rebelavam contra os impostos. Esses publicanos, então, eram vistos dessa maneira, com antipatia, como pessoas de má vida, entendeu? Que, além de ser o cobrador de imposto que ninguém concordava, também tinham fama de que ganhavam nas costas de quem produzia, certo? E o que acontece? Quando Jesus viu aquele homenzinho todo interessado lá, porque Jesus, na sua sabedoria, já sabia quem ele era, disse que estaria na casa dele. E todos ficaram olhando, atravessados, não entenderam aquela postura de Jesus. E essa passagem, ela está aqui detalhada nesse livro Boa Nova. Eu vou ler porque é muito interessante. É muito interessante. E a gente pode comentar. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigar a intervir de maneira a pôr termo nas contendas injustificáveis. Então, os seus discípulos, eles discutiam muito sobre essa questão da riqueza, tá? Então, assim, ou seja, quem é rico, o rico não entra nos céus, enfim, eles discutiam muito entre si. De vez em quando, Tadeu parecia requerer impor aos assistentes das pregações do lar a entrega de todos os bens aos necessitados. Então, Tadeu, ele falava assim, não, todos que estão aí têm que entregar seus bens, vocês têm que viver na pobreza, né? Tadeu, quando ele estava pregando lá durante a pregação à beira do lago. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi. Aí, conheço homens abastados que choravam na coletoria de Cafarnaum. Levi, todos sabem, ele também era publicano e ele passou a seguir Jesus e deixou a profissão. E ele então comentava, nossa, e os falsos pobres? Eu lembro lá na coletoria de Cafarnaum, eles apareciam como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Então veja então, as discussões. Tadeu, que dizia nas pregações que todos deveriam doar para os necessitados. Levi, Felipe também assinava embaixo. Todos devem viver só com uma camisa, não precisa mais do que isso para viver, e o resto tem que dar para quem precisa. E Levi, condenando aqueles que se faziam de pobrezinho, quando ele ainda era arrecadador de impostos, né? Só para se livrarem dos impostos. E ele diz, será que está certo isso? Bom,
Tudo isso é verdade, redaria o Simão Pedro, né, que era o discípulo mais velho. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar realmente os desamparados. Então, quando Levi disse que tem gente que finge que é pobre, enfim, Simão diz, não, nós, na hora certa nós somos inspirados, não podemos abandonar, não podemos deixar de auxiliar aos mais necessitados, certo? Levi, porém, não dava conta por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto do nosso incessante carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar a vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, ao ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Então, veja bem que eles estavam discutindo, tem que ajudar, tem que dar até a camisa para ajudar. Aí o outro disse, mas ajudar, mas não é todo mundo não, porque tem os falsos mendigos, os falsos pedintes, que na verdade não tem nada disso. E ficava aquela discussão. Bom, aí eu vou passava-se o tempo nessa discussão. Jesus sempre observando, certo? E esperando, como sempre, né? Sabe que é o momento oportuno para dar lição. E chegou esse momento, tá? Chegou esse dia em que o mestre se ausenta, porque chegou esse dia quando ele, um dia, se ausentou da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém, a última ida a Jericó, antes do suplício da cruz. Era aguardada com curiosidade intensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Então ele saiu da Galileia e foi para Jericó. E todos, né, com o telefone sem fio, todos querendo conhecer Jesus, chegar perto dele, enfim. Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome de Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tendo assim buscado com desejo ardente. Eu vou passar essa parte, porque ele chega, enfim, na beira da estrada, sobe no sicômoro, certo? E para esperar a passagem de Jesus. Ao aproximar-se, o Messias admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo. Então ele se afinizou, via com a figura de Jesus, ele ficou elevado, olhando, e Jesus se aproximou dele. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou a Jesus com prazer espontâneo. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo para a maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado, perguntava Felipe a si próprio. Então, Jesus deu o braço a Zaqueu, e Zaqueu foi contando para ele as novidades e falando com maior alegria. E os discípulos ficaram chocados. E Felipe pensava, nossa, o mestre dando atenção a esse condenado com essa intimidade, né? E Simão Pedro, então, ele refletia com ele mesmo.
Como justificar tudo isso se Zaqueu, um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Bom, a breves instantes, porém, toda a comitiva perpetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento. E Jesus lhe seduzir as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Bom, aí chegou a tarde, no crepúsculo, quando o Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre um alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina. Sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da alma, porque Zaqueu tinha estudado a doutrina de Jesus, os ensinamentos, ele era um curioso para saber de Jesus. E aí ele já foi logo falando, mas ele estava sendo sincero. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovado, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e continuou. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou Jesus, porque todos nós somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa, a sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao rosto as mãos e exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizaroei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com forçoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu agora, tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar as suas deduções desagradáveis, mais ou menos aterrados às leis judaicas e atentando somente ao sentido literal das lições de Jesus. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os ricos do mundo, o rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Então, o povo de Jesus pode, estar com essa... Bom, aí continua, e como o dono da casa, então aí tem uma cena, então estavam todos reunidos e o dono da casa, Zaqueu, ele saiu da sala para buscar os filhos que estavam em outros compartimentos para conhecer Jesus. Quando ele saiu da sala, ficou aquele alvoroço. Os discípulos e Jesus olharam Jesus e encheram de perguntas, várias perguntas. Aí, por que tamanha aprovação ao rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos de humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? As perguntas que eles
jogaram para Jesus naquele momento em que ficaram a sós na sala. Aí o mestre deixou que cessasse as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? A pergunta que ele fez: qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. O segundo ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantado. Felipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia meu pensamento fixado nos pobres, que a boa vontade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês nos homens, não vê o homem nosso irmão? Qual será o mais feliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção? Ou de pai encarregado de filhinhos que lhe pedirão pão? E como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, de todos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem as suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado. O mundo é um grande necessitado. E que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então, o que é que nós podemos concluir desta lição? Que o fato de servir, de repartir os bens com os mais necessitados, vai muito, muito além, mas muito além da distribuição simples de alguns recursos para uma causa, a uma esmola, certo? Tudo bem, mas vai além. É o emprego da fortuna, é o emprego das nossas possibilidades, dos nossos recursos. E o que Zaqueu, então, os discípulos aprenderam de uma vez por todas neste dia e nunca mais entraram em contenda por conta da questão da pobreza e da riqueza. O dar ao necessitado. Para eles, com esta lição, ficou claro, porque Zaqueu era um homem de negócios, ele era um homem rico, sim, mas Zaqueu, ele punha aquele recurso todo para circular. Ele era um empreendedor do seu tempo, ele era um empreendedor verdadeiramente cristão. Por quê? Porque ele, olha só, para aquele tempo, olha a cabeça dele, ele gerou empregos, ele criou oportunidades para várias famílias, chefes de famílias, para eles ganharem o dinheiro honestamente, para eles produzirem, né? Então, dessa lição aqui de Zaqueu, depois no finalzinho ali, a lição, vale a pena ler: o servo
bom no livro Boa Nova. Ler com bastante atenção, bastante devagar, porque conta exatamente como foi esse encontro com Zaqueu, como foi a estadia na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu era um homem verdadeiramente cristão, certo? Ele entendia, olha só, ele nunca tinha visto Cristo, ele conhecia o Cristo como a maioria das pessoas, por ouvir falar, provavelmente ele teve acesso a algum escrito, certo? Também, e ele tinha muita curiosidade de conhecer Jesus, mas ele entendia perfeitamente, ele se transformou antes de conhecer Jesus, né? Porque ele diz aqui, ó, há muitos anos eu venho praticando desta forma. Ele compreendeu essa missão, né? Qual era essa missão? Da parábola do mal rico, né? De que, enfim, é mais fácil passar um camelo, que é um cordão, né, um cabo, uma agulha, do que o rico, né, ir para o céu. Jesus, quando pronunciou, né, trouxe essa parábola, ela não é para ser levada ao pé da letra. Né? Então, nós temos a oportunidade, né, dentro do Espiritismo, de clarificar essas lições do Cristo. Aí está a beleza da nossa doutrina, né? Não tem nenhum véu aqui. Ele falava por parábolas simplificadamente, certo? Porém, vai muito mais longe. Ele afirmou o que realmente era difícil. Meu filho, é muito mais fácil, ó, mas porque era a realidade que se colocava. Não que qualquer rico está condenado a ir para o inferno. Não, mas aí é a leitura ao pé da letra, que os discípulos, imagina os discípulos que tinham a convivência com Cristo, eles próprios não chegavam a um acordo. Por quê também? Aí nós temos que ter porque eles vinham, né, da religião judaica, né? Onde a leitura dos livros sagrados é tomada ao pé da letra. Toma lá, da cá, é aquilo que está escrito, não tem interpretação, é aquilo, acabou. Né? Corta a mão, corta a mão. Vai. Então não tem. Eles vinham dessa cultura e não abriram a mente para isso. Zaqueu, que era um homem materialista, um homem de negócios, mas quando ele teve contato com o que se noticiava de Jesus, ele abriu a sua cabeça. Ele estava pronto para receber. Ele entendeu. Entendeu? Então ele tratava todos com respeito. Os seus servos eram como se fossem da família. Ele zelava por todos. Ele dividia os seus bens. Naquele dia ele dividiu de fato metade dos seus bens com os mais necessitados. Ele produzia, ele criou empregos, criou oportunidades. Então veja bem. Então aprendamos nós com o exemplo de Zaqueu, né? Então, gente, vamos ficar aqui. Temos um recado, um minutinho só. Bom, nós vamos... tem o edital, nós já divulgamos o edital aí no mural, convocando a Assembleia Geral, né, extraordinária dos membros do Grupo Espírita Caibachutel, que é uma associação da sociedade civil privada, para uma reunião da Assembleia Geral que ocorrerá no dia 2 de fevereiro próximo, às 21h15, aqui nesse local, para a eleição e posse da vaga existente de presidente da instituição, né, com o desencarne da doutora Marlene. Então, dia 2 de fevereiro, às 21h15, neste local.
será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Para a eleição e posse do novo presidente, tá bom? Então, estão todos dispensados, bom trabalho.